Opa, professor de cabeleireiro com mais um vídeo para você, trazendo mais um conceito muito importante sobre noções de medidas. Como foi para mim trazer esse conceito para dentro do corte? Como foi para mim aprender isso? Quando eu mandei construir a minha primeira barbearia bem pequena de madeira, eu contratei um carpinteiro. E esse carpinteiro chegou para fazer esse serviço para mim e eu vi a maneira que ele usava isso, entendeu? Para fazer, né? Então, a primeira coisa que ele me perguntou qual era o tamanho da minha barbearia que eu queria. E eu falei, eu quero não muito grande, 2 metros de frente por 3 de largura. Era um lugar onde cabia só eu e o cliente. Se entrasse mais 2 clientes, ia ficar apertado já, andava meio me esbarrando assim, me defendendo, entendeu? Porque era pequeno, era o tamanho de um banheiro mesmo, de uma casa de morada. Então, ele pegou a trena dele, esticou as medidas, né? 2 por 3, e logo em seguida ele amarrou uma linha de um lado e esticou para o outro lado e fez uma linha reta. Então, eu já peguei a visão de como era que a gente se criava uma forma. E a forma era quadrada, né? Tinha que ser quadrado o espaço, que é para quando a pessoa for colocar lajota, não dar fora dos quadros. Então, ele esticou uma linha e depois ele esticou outra linha e fez um L. E justamente no canto desse L foi que ele botou os quadros para ficar bem esquadrejado. Essa daí foi a primeira noção de medida que eu peguei, entendeu? Que eu vi que dava para trazer para o corte. Eu estava aprendendo a cortar também na época. E aí depois ele cavou um buraco e fincou os 4 esteios dentro desse quadrado que ele fez. Ele colocou os quadros nos 4 cantos para ficar bem quadrado. Esquadrejou a barbearia. Primeiro ele mediu, né, 3 metros, riscou, né, 3 por 2, depois ele colocou a linha e depois ele colocou nos 4 aquele espaço para ficar bem quadrado. Depois ele fincou em cada canto desse quadrado, né, que ele colocou os quadros, ele fincou os 4 esteios. E para ele se certificar de que o esteio tinha ficado bem em pé mesmo, né, no rumo do céu, bem reto, para não ficar inclinado para nenhum lado nem para outro, o que foi que ele fez? Ele usou uma ferramenta chamada prumo. Ele aprumou os 2 lados do esteio. Então eu vi, eu estava de olho lá, estava ajudando ele. Então ali eu peguei a noção do que é uma coisa reta, que é a mesma posição da linha vertical, e a linha reta para cima. Depois ele precisou cortar os 4 esteios para pregar as peças onde ia ser pregada as tábuas, e ele tinha que se certificar de que aonde ele marcou para cortar o primeiro espaço, né, para pregar a travessa, tinha que estar a mesma medida do outro lado, entendeu? Que era a mesma altura. Aí ele usou o nível de água, o nível de borracha. Uma mangueirinha onde fica cheio de água, fica as 2 pontas de água, que se você mexe a água desce, entendeu? Nunca ela fica desnivelada, ela sempre vai ficar na mesma altura. Então, a terceira noção de medida que eu peguei foi como usar o nível. E onde é que eu trouxe, né? Aonde eu aplico esse conceito de nivelamento, nível de água? Eu aplico aqui, ó, quando você vai fazer a costeleta, né? Que você tira bem aqui nessa medida, você tem que tirar outra também. Na mesma medida, quer dizer que isso aqui, ó, é uma medida de nível. Claro que você não vai botar o nível na cabeça do seu cliente, mas você tem a ideia do que é estar as mesmas medidas dos 2 lados, entendeu? E o prumo, quando ele aprumou o esteio, eu utilizo para me fazer uma lateral reta. Eu tenho a noção do que é uma coisa reta, entendeu? Se está bem retinho, ou se está um pouco aberto, ou se está um pouco fechado. Então, foi através do prumo. E essa daí é a noção de medida que eu uso no corte de cabelo, entendeu? Como uma pessoa esquadreja, né? Ali foi feita uma forma quadrada, mas ela pode ser feita em outras formas, entendeu? Pode ser feito um triângulo, você pode estar vendo um conceito de triângulo, um conceito de quadrado, um conceito de arredondado, entendeu? A criação da forma, a base, né? Você cria quando você tem um conceito. E aí, pegando esses 3 conceitos aí, de esquadro, de prumo, de nível e de trena, né? Que quando você pega uma régua, você tem que saber ler aqueles pontinhos ali, você tem que saber qual o significado de cada pontinho daquele. Estude sobre isso para você ver como você vai ter uma noção de medida, né? Que você vai trabalhar no corte de cabelo.
para você fazer cortes da maneira que você quer, com a medida que você quer. Então, esses conceitos eu trouxe para dentro do corte de cabelo desde o começo, né, que eu mandei fazer minha primeira barbearia. Eu trouxe para dentro da minha profissão aquele conhecimento daquele carpinteiro. Por quê? Porque o corte é uma construção também. Você constrói com a medida que você quer, quando você tem esse conceito aí, entendeu? Conceito de medidas, mesmo que não seja usado dentro da profissão de cabeleireiro, né, que é outras pessoas que utilizam, mas você tem o conhecimento e você utiliza, porque as pessoas, quando elas cortam o cabelo, elas olham se o corte não ficou torto, se não ficou maior para um lado, maior para o outro. Então, o conceito de medida, ele está no corte de cabelo, ele está dentro da profissão de cabeleireiro. E quando você tem ele, você consegue ter uma dimensão clara da construção de um corte. A partir do momento que o cliente pede uma altura, né, para você iniciar, eu quero um corte iniciado com a 0, aí você já projeta as medidas, né, consequentes. Eu vou começar com a 0, depois eu vou aplicar X, depois eu vou aplicar X, vou chegar no final da lateral com Y, e depois eu vou passar para cima do topo com... Aí você vai construindo já mentalmente o corte. Quando você visualiza a cabeça daquele cliente, você já vê quais são as medidas que você vai usar e quais são os números que você vai usar e quais são as linhas que você vai trabalhar, e você já consegue ver o corte antes mesmo de começar. É assim que está o corte na cabeça de um profissional. Ele consegue fazer toda essa simulação antes. Independente se o cabelo for liso, se o cabelo for crespo, se o cabelo for ondulado, entendeu? Ele já consegue até assimilar o resultado de cada um, baseado no tipo de cabelo e nas medidas que ele vai usar e no pedido do cliente. O cliente quer um corte assim, assim, entendeu? Então, esse conceito é muito importante você ter. Conceito de medidas. Eu quero que você pesquise sobre, eu quero que você estude sobre como usar um esquadro. Eu vou começar logo do início, né? Como usar uma trena, como usar uma trena, um esquadro, um prumo e um nível de água. Água. Um nível de água. Você vai ver como usar essas ferramentas aqui. Ó. Você vai pegar o entendimento. Como usar uma trena. Ali está, na trena está presente os milímetros, os centímetros e os metros. No esquadro está presente a linha vertical e a linha horizontal. E a linha diagonal também, se você for observar no cantinho do esquadro, ele muda de posição. Ele mede as três linhas, a horizontal, a vertical e a diagonal. No prumo, você vai certificar se a linha vertical está completamente na posição vertical, bem retinha. E o nível de água, você vai se certificar se duas marcações estão na mesma altura, independente se elas estão perto ou longe uma da outra. Por exemplo, eu vou fazer vou fazer uma marcação bem aqui, ó. Vou marcar um ponto aqui, ó. Olha, marquei essa linha aqui. Para mim me certificar de que a outra linha do outro lado que eu vou colocar aqui, se ela vai estar da mesma altura dessa, eu tenho que usar um nível de água, uma borracha para me marcar. A água está certinho aqui e ela vai indicar aqui a posição da outra para me marcar é essa aqui, ó. Entendeu? O nível de água fica as duas águas na mesma posição. E o nível de água ele tem um nível de borracha, que é para você medir distâncias longas, e tem o nível de mão, que é para você medir distâncias curtas, conforme o tamanho do nível, entendeu? Então, essa noção de medida é muito importante você ter, para você ser um profissional de corte e fazer cortes perfeitos, cortes na medida, cortes que você sabe que aquela medida está certa, quando você passar a ter essa noção aqui, ó, tá ok? Eu quero que você leve a sério essas informações, que isso é muito importante,
Isso serve para você levar para outras áreas da sua vida também esse conhecimento. Por exemplo, hoje, como eu tenho a noção de medida que eu peguei de um carpinteiro, eu realizo outros trabalhos também para mim mesmo e para as outras pessoas quando eu tenho tempo. Por exemplo, a minha casa, a maioria do que foi construída, que foi eu mesmo que construí, porque eu tenho esse conceito. Eu faço instalação de vidro, janelas de vidro, portas de vidro, sacada de vidro, porque eu tenho a noção de medidas, eu sei trabalhar com essas medidas, entendeu? Então você pode levar esse conhecimento aqui, esse conceito para outras áreas da sua vida e conseguir produzir mais coisas, entendeu? Além do corte de cabelo. Mas eu trouxe esse conceito para dentro do corte de cabelo e faço cortes todos na medida. É claro que não sai preciso, exato, porque eu não utilizo as ferramentas, mas eu tenho o conceito, entendeu? Se essa altura aqui está da mesma altura dessa aqui, ó, se está nivelada, entendeu? Se está bem reto aqui dos dois lados. Então esse conceito que vai te ajudar a fazer criar os resultados mais eficientes, tá ok? Beleza. Isso daí era mais um reforço que eu queria te dar para você começar a entender o corte de uma forma profissional, né? Você entender mesmo como é que o corte é construído, beleza? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha ele. Se você quiser saber mais, você pode deixar aqui abaixo na descrição algum comentário, alguma sugestão de um assunto que você queira saber. Se você quiser ver mais sobre isso aqui, pode escrever também, tá ok? Quero te desejar sucesso, um grande abraço e fique com Deus.